Olá pessoal, tudo bem? Então assim, vamos dando continuidade aqui a nossa videoaula agora sobre estimativa do custo de mão de obra, tá? Vejamos o seguinte, então a gente já fez algumas etapas já do nosso plano de negócio, agora vamos à segunda etapa, a próxima etapa, que seria a mão de obra, tá? Vejamos o seguinte, vamos abrir um negócio, tá? Tem N tipos de negócio, tem aquele negócio onde o funcionário da empresa é o próprio dono, tá? Então ele vai comprar do fornecedor, ele vai fazer a formação de preço, ele vai fazer todo o processo de venda, efetivação, entrega e tal, tá? Esses são mais aqueles empreendedores individuais, geralmente, que quando abre seu negócio, a base do seu negócio é ele mesmo, tá? Mas vamos partir da premissa, baseado no nosso trabalho, onde a gente está montando, no caso de vocês estão montando uma distribuidora, né? E no caso do exemplo da papelaria que nós já fizemos. Então a papelaria é uma empresa onde tem um dono, que seria o gerente, tá? O sócio, gerente, o responsável, e tem os funcionários, tá? Esses funcionários, eles têm salário, tá? Eles vão trabalhar o mês inteiro e em contrapartida eles vão receber um salário pelos serviços prestados, tá bom? E a função desse funcionário vai depender da parte organizacional da empresa quanto à questão de cargos, de questão de departamentos, esse tipo de coisa, tá? Claro que a gente sabe que cada cargo é um salário, cada tipo de função você vai dar benefícios maiores ou menores, algo nesse sentido. Quanto maior o nível de responsabilidade, geralmente tem uma tendência a aumentar a questão do salarial, tá? Mas isso é uma política da empresa, a empresa define e cada funcionário dentro dos seus interesses aceita ou não, se quer trabalhar ou não dentro das condições expostas, né? Então vejamos o seguinte, na tabela estimativa de custo com mão de obra, nós temos ali várias colunas subdivididas, uma função que seria, ele é vendedor, ele é contador, ele é, de repente, contador, se for contador da empresa mesmo, tá? Mas se não, departamento de contabilidade, departamento financeiro, comercial e algo nesse sentido, tá? Uma outra coluna onde diz assim, número de empregados, ou seja, quantos funcionários ocupam aquele mesmo cargo, tá? E ali na outra parte, salário mensal, ou seja, qual o salário mensal para esse cargo que está sendo ocupado? Então, vejamos o seguinte, o Pedro é o gerente da loja e ele vai ganhar um salário de R$2.000. Quantos funcionários são? Então, nós vamos ter um salário de R$2.000. Porém, nós vamos ter no atendente, tá? Na coluna função, o atendente. Aí o atendente, que pode ser vendas, algo nesse sentido, ou recepção, algo nesse sentido. Tem 2 vendedores, e o salário para cada um desses vendedores será de R$1.500. Então vejamos o seguinte, nós temos dois funcionários ocupando a função de vendedor e cada um vai ganhar R$1.500. Então, se nós formos para a coluna subtotal, vai ter uma mudança de valor aí. Ou seja, no cargo onde fala vendedor e onde já só tem um vendedor a R$2.000, você vai colocar R$2.000, tá? Na outra função onde diz vendedor, tem 2 vendedores, cada um a 1.500, então 1.500 multiplicado pelo número de vendedores vai dar R$3.000. Então teríamos um gerente com R$2.000 e 2 funcionários aí da área de vendas ganhando 1.500 cada um, tá? Beleza. Baseado nesse subtotal, agora nós temos a base de cálculo dos nossos encargos, porque as empresas, todas elas têm encargos em cima. Lembrando que essa mão de obra que nós estamos calculando, ela é do Simples, tá? Para uma empresa do regime do Simples Nacional, ali, que é mais reduzido o número de cálculos aí quanto a essa questão dos encargos tributários. Então, dentro dos encargos tributários, nós temos o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós temos o 13º salário, tá? E nós temos o abono salarial. O FGTS, todo mês, tá? Em todo o Brasil, todos os funcionários que são registrados em carteira assinada, é descontado 8% da sua folha de pagamento, tá? Perdão, esquece. Pego esse salário do funcionário, então assim, todo mês é pego o salário do funcionário multiplicado 8%. Esse 8% que dá sobre o salário do funcionário,
é obrigação da empresa pagar, tá? Então a empresa vai pagar esses, por exemplo, lá o funcionário ganhava 8 mil, ganhava R$1.000, 8% de 1.000 dá R$80. Então a empresa vai ter que todo mês depositar R$80 lá no fundo de garantia, tá? Isso é obrigação da empresa, tá? Tem o INSS, né, que ele é um encargo, mas na realidade não é um encargo da empresa, quem paga é o funcionário, que no caso do INSS ele é descontado da folha de pagamento do funcionário. Mas por questões de planejamento ele não vai mudar muito, porque se você já tem um salário do funcionário que você já está contando com ele inteiro, se você extrair 8, 10 ou 11% para pagar o INSS, você só vai pagar para o teu funcionário a menos e vai vir um boleto do INSS para tu pagar lá de todos os funcionários, tá? Então, quanto a isso, não tem a necessidade de estar trabalhando com ele no nosso planejamento aqui, até porque está trabalhando com a base inteira do salário do funcionário, tá? Então, lembrando, fundo garantia, todo mês, 8% sobre o salário, a empresa é obrigada a pagar. Então, é um custo para a empresa, tá? É um encargo que a empresa tem que pagar. Aí nós temos o 13º salário, ou seja, o funcionário trabalha todo mês, tá? Durante o ano inteiro, e sempre quando chega no final do ano, ela vai receber o 13º salário. Esse 13º salário, ele vem dividido em duas parcelas no final do ano, sendo uma que é no dia 30 de novembro e a outra que é no dia 20 de dezembro, tá? Mas a empresa, se quiser pagar tudo de uma vez só em novembro, fica a escolha de cada um. Às vezes a empresa, quero me livrar, isso aí já não precisa mais do mês que me preocupar, paga tudo de uma vez só, tá? Antecipa, assim como tem outros que pagam lá em dezembro tudo de uma vez só também, tá? O que acontece? O 13º salário, para a questão da empresa se planejar também, se programar, como ela sabe que no final do ano ela vai ter que pagar esse 13º, o que vai acontecer? Toda vez que um funcionário novo entrar, ela vai pegar esse salário e vai dividir por 12, tá? O funcionário entrou lá, ele ganha 1.200, vamos dizer que ele ganha 1.200, tá? 1.200 dividido por 12 vai dar R$100 por mês. Então, quer dizer, a empresa vai guardar R$100 por mês, porque ela sabe que no final do ano ela vai ter que tirar esses 1.200 a mais e pagar esse funcionário, tá? Então, o ideal é tira esses R$100 por mês, deixa guardado numa conta 13º, uma conta de organização tua, como você achar melhor, tá? E também, você guardando esse dinheiro, depois você pode colocar em um fundo de investimento e ele ir capitalizando. No final do ano você tira o dinheiro para pagar o funcionário e ainda fica com um restinho de juro que rendeu desse valor que você guardou. E lembrando que o 13º não significa que o funcionário que vai chegar lá, todo mundo vai receber no final do ano o salário inteiro, tá? Depende do quê? Do tempo que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando um ano, no final do ano ele vai receber inteiro. Se ele está trabalhando só 6 meses, vai receber a metade. Então, o 13º é proporcional ao tempo de serviço no ano, tá bom? Aí nós temos outro encargo social, que é o abono salarial. O abono salarial é um abono que é dado toda vez que completa um ano de empresa. Completou um ano de empresa, você recebe 30 dias de férias remunerado que a empresa tem que te pagar, tá? Claro, você vai lá fazer suas férias, você já vai ganhar o teu salário do mês, vai ganhar um salário antecipado e mais o abono salarial, tá? Se cuidem, tá? Porque quando você recebe um salário antecipado, pega esse dinheiro e guarda. Tá? Então, isso que a gente sempre coloca, né? Então, o funcionário, o correto é ele pegar esse dinheiro e guardar. Por quê? No outro mês ele não vai ter salário para receber, tá? Porque ele já recebeu antecipado, tá? Aí o que acontece, pessoal? Mas nós temos o abono salarial, que aquele sim, o abono salarial, ele é um extra que vem, esse vem a mais para o funcionário. Nesse caso do abono salarial, o que você vai pegar? Você vai pegar o salário inteiro do funcionário, por exemplo, ele ganha R$1.200, 1.200. E qual que seria o valor desse abono salarial? É 1/3 sobre o salário. Então, 1.200 dividido por 3, 400. Então, quer dizer que quando ele completar um ano de empresa, que ele for tirar as férias dele, ele vai ganhar R$400 a mais no salário, que é referente ao abono salarial, tá? Dito isso, feito isso, agora nós precisamos pegar esses R$400, porque a gente sabe que no final de um ano ele vai ganhar as férias e vão ter que pagar. Então, nós vamos pegar esses R$400 e vamos dividir por 12, ou seja, por 12 meses do ano. Por quê? Para que aquele valor que foi dividido por 12, nós possamos guardar ele durante todo o ano e no final de um ano, quando ele for tirar as férias, já tem um dinheiro reservado ali. Igual, também posso pegar lá, colocar numa conta de investimento e depois ainda ficar com a capitalização desse dinheiro, desse valor, tá? É uma forma aí que você pode estar fazendo, tá? Beleza. Feito isso, nós temos uma outra coluna que diz total de encargos sociais. O que seria o total de encargos sociais? É a soma
do FGTS, mais o 13º, mais o abono salarial. Então, soma de cada item, cada setor. Por exemplo, o gerente, soma quanto que vai dar de cada um, deu tanto. Digamos, deu R$300 de total de encargos sociais. Então, R$300 encargos sociais é o que a empresa vai ter que pagar, tá? Aí, total do custo da mão de obra. Você vai somar o subtotal de salário, que é o salário inteiro ali, sem desconto nenhum, mais os encargos, tá? Soma mais os encargos, porque os encargos você vai ter que pagar sem descontar nada do funcionário. Então, soma. Então, por exemplo, se você ganhar, ou vamos dizer, o vendedor que ganha R$2.000, e digamos que deu ali R$400 de encargo social, então vai ser R$2.000 mais 400, 2.400, tá? Feito isso, aí a gente passa para o próximo setor e vai fazendo um por um, tá? Ao término, a gente soma todo o valor, toda aquela coluna que diz total do custo da mão de obra e vai dar o valor total embaixo. Aí eu vou perguntar para vocês, tá, gente, mas qual que é o custo com mão de obra que o meu negócio tem? Digamos que o meu custo com mão de obra lá deu R$20.000, então o meu custo com mão de obra é de R$20.000, entre salários e encargos sociais são R$20.000, tá? Esses resultados são muito importantes porque vocês vão precisar logo à frente desses valores aí para fazer custos fixos operacionais mensais, entre outros, tá? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Agora vamos para o exemplo. Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora vamos dar sequência então à nossa próxima planilha. Agora vamos trabalhar com a mão de obra, tá? Então já fizemos várias planilhas. Agora vai ser estimativa de custos com mão de obra. Como todos bem sabem, né, quando vamos abrir o negócio, vamos precisar de pessoas que venham nos auxiliar em nossas atividades, né? Claro que, como eu já comentei, cada caso é um caso. O negócio, às vezes, o empreendedor abre o seu negócio e é ele, o próprio empregado, o próprio funcionário, né? Mas nesse caso, baseado no nosso plano de negócio, que seria a papelaria, que foi o que a gente praticou em sala de aula, e também, ou também até mesmo a que vocês vão fazer do trabalho. Então ficaria assim, ó, vamos calcular essa planilha para vocês entenderem. Então aqui ela está dividida primeiro em função, ou seja, qual função vai ter dentro da empresa. Vai ter a função vendas, até ou atendente, no caso, gerente, você vai ter, no caso, diarista, você vai ter o vendedor, algo nesse sentido, tá? E número de empregados na coluna seguinte, que significa quantos funcionários ocuparão aquele mesmo cargo, tá? Na sequência, nós temos o salário mensal, qual vai ser o salário mensal para a pessoa que vai ocupar aquele cargo, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui, vamos dizer que nós temos aqui a função A, tá? O número de empregados da função A seria, vamos dizer, um funcionário, e nós temos aqui o salário dele, que vamos colocar aqui R$1.500 o salário, então, desse funcionário. Beleza? Então, o que acontece? Aí, nós temos o subtotal. O que seria esse subtotal? Seria a multiplicação do salário mensal pelo número de empregados que ocupam aquele cargo. Nesse caso, como só temos um, então mantém-se um, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos extrair desse valor, no caso, fazer o levantamento dos encargos sociais que a empresa vai ter que pagar além do salário do funcionário, tá? Então aqui nós temos primeiro o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o patrão, no caso o dono do negócio, ele vai pagar todo mês o valor que equivale a 8% do salário do funcionário, tá? Então, nesse caso nosso, como o funcionário ganha 1.500, então o valor do FGTS, os 8% de 1.500, fica em R$120 mensal, tá? Como o FGTS ele é descontado todo mês, então nós vamos calcular dessa forma, então 1.500 vezes 8%. Agora, nós temos na próxima outro encargo, que seria o 13º, tá? Esse 13º salário, ele é como se fosse uma bonificação pelo tempo trabalhado no ano inteiro de serviço, tá? Então, o que acontece? O 13º salário é mais um salário que ele vai receber lá no final do ano. Isso é uma obrigação da empresa pagar,
tá? Porém, para efeitos de planejamento, para que a empresa não chegue ali lá no final do ano e não tenha esse dinheiro para pagar, o que é aconselhável fazer? Pegar esse valor e dividir por 12. Por quê? Aí nós vamos ter um valor que nós vamos guardar mensalmente numa conta. Por exemplo, vamos dizer que vamos criar a conta 13º, tá? Então, vamos lá, de um funcionário, no caso desse funcionário que ganha 1.500, então 1.500 dividido por 12 vai dar 125 por mês. Então, todo mês nós vamos guardar R$125 numa conta 13º, que de repente pode ser aplicado no banco lá, e no final do ano a empresa vai ter o dinheiro para pagar sem se prejudicar, ou seja, é um planejamento já que ela faz desde o início do ano. E ainda vai ficar com a rentabilidade desse valor aí que ela vai deixar aplicado, tá? Aí nós temos uma outra parte do encargo social, que seria o abono salarial. O que seria o abono? Ele é uma bonificação que a empresa paga depois que o funcionário cumpre um ano de trabalho. Ele ganha férias e recebe essa bonificação. Essa bonificação ela é 1/3 do salário. Então, nesse caso, o funcionário que ganha 1.500, então quer dizer que o abono salarial dele vai ser de R$500, tá? Como é que você vai fazer o cálculo? Você pode pegar 1.500 e dividir por 3. Aí você vai ter o valor de R$500. Beleza, só que esse valor você vai receber de uma vez só e uma vez por ano, tá? Quando for receber, no caso, as suas férias. Para efeitos de planejamento, para que a empresa também não chegue lá no fim do ano, de repente se prejudique por não ter guardado, não ter esse dinheiro para pagar o abono salarial do funcionário, então você vai pegar esses R$500 dividido por 12, no caso nosso aqui, ele deu um valor de R$41,67, beleza? Então, assim, nesse caso, significa que todo mês eu vou guardar R$41,67 para pagar o abono salarial do funcionário quando ele completar um ano de empresa e também R$125 do 13º para também pagar no final do ano quando ele completar um ano ali ou proporcional de acordo com o tempo que ele entrou trabalhar na empresa, tá? O FGTS ele já é descontado todo mês, tá? Aí o total dos encargos, então se nós somarmos o FGTS mais 13º mais abono salarial, nós vamos ter um total de encargos sociais de R$286,67, beleza? Então agora nós vamos fazer o total do custo com mão de obra, tá? Esse total do custo com mão de obra, o que seria? É a soma dos R$1.500, que é o salário do funcionário, mais os encargos sociais. Então fechou em R$1.786,67, tá? Claro que aqui eu calculei um só, tá? Mas se nós formos calcular de todos, vamos dizer, o setor B tem 3 funcionários que ganha tanto, vai gerar o valor, e você vai sempre fazer os cálculos teu sobre o subtotal. E depois que você fez o cálculo de todos, aí você faz a soma no final de todos os salários que a empresa paga. Nesse caso, se fosse só um funcionário, nós diríamos que a folha de pagamento, a folha com o gasto com mão de obra da empresa seria de R$1.786,67, tá? Claro que aqui a gente calculou de um só, mas poderá ter mais também, tá bom? Pessoal, dito isso, encerramos aqui mais uma etapa da nossa mão de obra, tá? E logo vamos partir para a próxima. Muito obrigado e até mais.